Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez. E aqui estamos nós para mais um vídeo no canal. Hoje vamos falar sobre um tema que me exigiu alguma reflexão prévia. Não sabia se valeria a pena tocar nesse assunto. Mas como eu não sou de me contentar com silêncio, aqui estamos nós. Certamente, na vida de qualquer um de nós, já vimos ou tomamos conhecimento de algum fato onde um certo alguém detona uma outra pessoa. Não importando o motivo, geralmente justo para quem se sente ofendido. O sujeito escreve ou profere horrores contra outra pessoa e muitas vezes de forma bem agressiva. Já vimos isso diversas vezes aí ao longo das nossas vidas. Isso não é novidade para ninguém, certo? Mas aí eu pergunto, e se a pessoa atingida é uma figura pública? E pior, vamos colocar uma cereja nesse bolo. Se essa pessoa for um senador da República Federativa do Brasil. Impossível? Engano de quem pensa assim. Não só é possível, como aconteceu. E aconteceu com um dos grandes, mais grandes, caciques da política brasileira. O senador Renan Calheiros. Mas aí vocês vão... Alguém aí pode dizer para mim, mas esse já é conhecido. Merece isso, merece aquilo. Pode dizer isso, aquilo outro. Enfim, eu não vou aqui me prolongar, pois o intuito não é avaliar a figura desse senhor, nem o que ele representa. Pois bem, no último dia 30 de abril, saiu publicado no site do Clube Militar uma tradicional instituição baseada no Rio de Janeiro, um artigo contendo uma carta redigida pelo coronel Cláudio Eustáquio Duarte e dirigida ao senador. Uma carta pública, publicada no site, acessível a qualquer pessoa que acesse o site do Clube Militar. Nessa carta, que vou reproduzir aqui para vocês, o coronel faz pesadas críticas ao senador. Não me impressiona, eu não fico nem um pouco impressionado com as críticas, propriamente ditas. Até porque não é novidade para a gente. Mas, com as palavras e termos utilizados pelo coronel para retratar, talvez, a sua indignação e a sua revolta como cidadão. É compreensível? São sentimentos que podem perfeitamente serem compartilhados com qualquer um de nós. Pelo menos com aqueles que se considerem cidadãos de bem. Palavras duras, acreditem, bem pesadas. Vocês poderão confirmar. Um tom realmente incomum
mas o destino, acredito, ter sido merecido. Aqui estamos no site do Clube Militar. Carta de um coronel, assinada pelo coronel Cláudio Eustáquio Duarte, publicada no site, no dia 30 de abril, agora, recentemente. Senhor Renan Calheiros, por ocasião da abertura da CPI da Covid, o senhor proferiu discurso no qual fez constar recadinhos, entre aspas, e indiretas para o presidente da República e para os militares. Recadinho e indiretas são artifícios utilizados por covardes que não têm a dignidade de se mostrarem face a face para dizer o que é necessário. Natural que uma pessoa que tem o rabo preso, entre aspas, se esconda atrás da senatoria ou de bancadas para mandar recados. O senhor não tem dignidade, nem decência, nem hombridade para falar o que quer que seja para ninguém e nem para instituições. O senhor é um caso patológico de natureza humana adulterada que nunca soube adaptar-se aos limites da moralidade, da decência e da honestidade. Na sua ascendência, devem se encontrar bandidos, traficantes de escravos, vassalos de toda ordem e lacaios, de cuja combinação genética surgiu um ser pusilânime como o senhor, e que também passa a mesma combinação para os seus descendentes. Você trabalhou em todos os governos, desde Fernando Collor. A Bíblia ensina que ninguém pode servir a dois senhores. Mas o Senhor pôde servir a mais de um senhor. É um ser amorfo, sem personalidade, sem dignidade e sem postura, que se adequa a qualquer situação para servir-se a si próprio e não ao país. A sua natureza degenerada faz com que o Senhor se sirva somente a si mesmo. Desconhecemos uma proposta ou uma iniciativa útil e benéfica para o país que tenha partido do Senhor. É que o Senhor é este ser abjeto que faz discursos, concede entrevistas, manda recadinhos, se relaciona com prostitutas e depois vai dormir em seu apartamento de luxo, rindo de todos que enganou com sua verve gosmenta e pútrida. Se antes de dormir ainda se olha ao espelho, deve sorrir de sua própria esperteza, digna do mais refinado 171, própria de espertalhão de esgoto que deveria ter sido banido da vida pública pela creolina da democracia e da justiça.
se justiça houvera nesse país e se o Senhor não houvesse encontrado semelhantes em outros órgãos. O Senhor disse que os militares estão longe de ser categoria homogênea. Engano seu, rebotalho humano. O Senhor está julgando o conjunto por meia dúzia de militares que deixaram a vaidade e os interesses próprios falarem mais alto que os ideais da vida militar e os sagrados valores pregados na academia militar e vivenciados pela maioria. Os generais críticos do presidente da República são exceção na carreira das armas e refletem apenas o pensamento egoísta, mesquinho e enciumado deles próprios. Os verdadeiros militares permanecem unidos em torno dos mesmos ideais de defesa do país e de suas instituições. Saiba o Senhor que aqueles críticos são execrados e desprezados por seus companheiros de turma e pelos verdadeiros seguidores de Caxias. Aliás, os militares agem de forma oposta à dos senadores e deputados, que aceitam corruptos e bandidos em seu meio e com eles convivem naturalmente em saudável, entre aspas, e mutuamente proveitosa orgia. Tivesse o mínimo de decência, de dignidade e de vergonha, o senhor não teria usado o cargo de presidente do Senado para, utilizando o transporte oficial, deslocar-se para Recife a fim de fazer implante de cabelo em Recife. Compreensível que tenha feito o implante de cabelos como tentativa de camuflar o cérebro doentio e pustulento que tem em sua cabeça. Tivesse o senhor o mínimo de decência, de vergonha e de dignidade, o senhor não sustentaria a prostituta que posou nua para a revista masculina, com mesada de empreiteira. Tivesse o senhor o mínimo de compostura e decência, e não sustentaria o filho bastardo que teve com a prostituta, com propina de empreiteiras. As gerações mais novas dos militares adotaram o silêncio diante de recados, de injustiças e de ofensas oriundas de esquerdosos, comunistas e de corruptos, porquanto essa postura foi considerada como a que mais bem atenderia aos interesses nacionais e à pacificação do país. Muitos estão a confundir silêncio com omissão e recolhimento com alheamento aos problemas nacionais. Até os canalhas pensam que podem atrever-se a mandar recados e proferir ofensas aos militares e às Forças Armadas. As legiões estão atentas. Não se iluda, senador. Sem seus cargos, e sem suas prostitutas, e sem seus bastardos, o senhor é um homem nu. Infeliz o país que tem um senador da estirpe do senhor. Assinado por Cláudio Eustáquio Duarte, coronel de infantaria da Reserva Remunerada, turma de 1971, da Academia Minas das Agulhas Negras, turma Marechal Castelo Branco. Pois bem, senhores, esse é o conteúdo da carta a que eu me referi, e agora vocês
podem entender melhor os motivos que me levaram a abordar esse tema aqui em nosso canal. Eu estou convicto que a indignação é a mesma. E se tivéssemos oportunidade, também estou certo que muitos de nós gostariam de ter escrito essa carta. Eu, por exemplo, muito provavelmente, teria até um enorme prazer de lê-la em público, em alto e bom som, até mesmo dentro do próprio Congresso Nacional. E me sentiria extremamente orgulhoso por tê-lo feito. Creio ter sido esse o sentimento do coronel após publicar sua carta. O que pessoalmente considero uma verdadeira obra-prima. E falo isso com muita tristeza. Eu não falo isso com nenhum sentimento de alegria. É bem possível que eu não tivesse tido a competência e a capacidade de traduzir nessas palavras, ou em poucas palavras, tudo aquilo que eu poderia dizer e sentir a respeito desse senhor. E não consigo, sinceramente, eu não consigo entender como esse cidadão viveu a vida inteira da política e mesmo após tudo que aconteceu em sua história, ainda continua como senador. Eu não consigo entender. Ele não caiu lá de paraquedas. Ele foi votado. Alguém vota. Tem voto nisso. É uma eleição democrática. Nós todos enchemos a boca e com orgulho falamos que a nossa eleição é democrática. É o povo que escolhe. Só não entendo como escolhe pessoas como esse senhor. Esse foi um dos motivos que me levou a abordar esse assunto aqui com vocês. O outro foi o fato de não ter sido divulgado em nenhum meio de comunicação além do próprio site. Eu não li essa notícia em lugar nenhum. Talvez estejam a nossa imprensa mais preocupados em divulgar outro tipo de notícia. Tirem vocês as suas próprias conclusões. Agradeço a audiência de vocês, agradeço a presença mais uma vez. E se você compartilha da nossa opinião, se você compartilha do nosso propósito, não deixe de apoiar o nosso trabalho, o nosso canal, se inscrevendo. Deixe nos seus comentários aí, nos comentários a sua opinião. E não esqueça de deixar o like aí para que o YouTube entenda a relevância do conteúdo e possa indicá-lo a outras pessoas. Muito obrigado.